Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los em nome do Senhor Jesus. É um privilégio mesmo estarmos juntos aqui no dia de hoje, como o querido pastor Ítalo acabou de orar. É um privilégio, primeiro, porque aprove o Senhor Deus despertar-nos depois de uma noite de sono. Não tínhamos garantia nenhuma que iríamos acordar. Ninguém tem. Nós deitamos e dormimos. A única garantia que nós temos é que a glória nos aguarda. Mas aprove o Senhor nos despertar para mais este dia. E em especial o domingo. Domingo é muito querido para a igreja, porque é o dia do Senhor. É o dia da ressurreição, é o dia do resgate, é o dia da vitória do nosso Rei. Que privilégio, meus irmãos, trazermos à memória este dia. Nós aguardamos ansiosamente pelo domingo e aqui aprove estarmos juntos. E também em especial aqui na cidade de Barra do Piraí, porque, meus irmãos, nós estamos dentro de uma terrível pandemia que tem cerceado a liberdade da igreja em alguns lugares. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, o decreto impossibilita a igreja de reunir. Tem um decreto que não permite a igreja reunir presencialmente. Então, 14 dias já está se passando e me parece que o governador prolongou para mais 14 dias. A igreja está fechada, motivo pelo qual o pastor está aqui nesta manhã com vocês. Então nós louvamos a Deus ainda pela oportunidade que temos de nos reunir presencialmente, porque o decreto permite nas limitações que é exigida. Então, louvamos a Deus por isso, meus irmãos. Então é uma alegria estarmos juntos aqui. Agradeço ao querido pastor Ítalo, que nos convidou, juntamente na pessoa do conselho, para estarmos juntos com os irmãos aqui. Tempo muito difícil, meus irmãos. Tempo em que nós estamos recebendo notícias de maneira acelerada de mortes. Isso tem trazido terror no coração de muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos recebido notícias de pessoas que têm superado a crise, têm vencido o coronavírus, especialmente o Covid-19. Então, a gente está aqui alegre, não estamos aqui tristes. Feliz porque essa igreja completou seus 102 anos de organização. Quero aqui parabenizar a amada igreja, que faço parte da história dessa igreja. Que a graça do Senhor Jesus continue sendo derramada sobre a vida de cada família desta igreja. Que esta igreja continue sendo uma agência missionária, evangelizadora aqui nesta cidade. Gostaria de convidar os irmãos, mesmo assentados, a abrir a palavra do nosso Deus. Abre a sua Bíblia, por gentileza, no livro do Cântico dos Cânticos, ou no livro dos Cantares. Nosso querido irmão superintendente Gabriel fez aqui uma exposição para nós da importância da lei do Senhor, Salmo 119. Fez aqui a exposição de alguns versículos, mostrando que devemos amar a lei do Senhor, entendendo esta lei para nós no cano fechado, os 66 livros da Bíblia, Gênesis a Apocalipse, é palavra de Deus, lei santa. E o livro dos Cânticos não é uma exceção. A gente fica perguntando, qual o objetivo que o Senhor Deus teve em permitir que este livro poético, abençoador, entrasse no cânon? Qual a relevância dele para nossas vidas? Então hoje eu quero tentar ver com vocês aqui algumas lições deste belíssimo livro. Eu vou ler aqui alguns versículos, capítulo 4, por gentileza. Desde já trago um abraço da nossa amada IPB Central de Betim, a essa amada igreja. Meus irmãos, acompanhem a leitura que eu irei fazer dos versículos 15, até entrando no capítulo 5, versículo 16. Vai ser uma leitura um pouco exaustiva, mas eu sei que pelo tempo nós não conseguiremos cobrir todo o texto que iremos ler. Mas eu vou ler pelo menos para você ter aqui uma ideia do que está escrito. Talvez você já até conheça o texto, mas é para trazer a memória de novo. Então, Cantares capítulo 4, versículo 15. E aí eu vou entrar no capítulo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus.
És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantar-me-ei para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado. Os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos, cilindro de ouro, embutido de jacinto, seu ventre como um alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas, coluna de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto, como o Líbano, esbelto como os cedros. Até o versículo 16. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Até aqui a palavra do nosso Deus. Sei que o pastor Ítalo já orou, rogando ao Senhor que nos ilumine, mas oração nunca é demais. Depois da leitura do texto, talvez você possa estar perguntando, meu Deus, o que é que o pastor vai falar nesta manhã deste texto? E vamos então orar ao nosso Deus para termos esta clara compreensão do que aqui foi registrado pelo Espírito Santo para a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Deus, Pai Celeste, Deus Santo, nós bendizemos o nome do Senhor porque sabemos que o Senhor tem um nome santo. Santificado seja o teu nome nas nossas vidas aqui neste momento. Porque aqui estamos, Senhor, como foi dito aqui, para a glória do teu santo nome. Viemos aqui porque a necessidade está em nós de buscar a face do Senhor enquanto se pode achar. Somos nós que precisamos do Senhor, aqui estamos. Agradecemos ao Senhor por ter convencido a rebeldia do nosso coração e nos trazido neste local, para juntos aqui celebrar o teu santo nome, aprender um pouco mais da tua santa lei.
Assim eu oro rogando por iluminação, por mim e pelos meus queridos irmãos que aqui estão. Orando assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida é breve. Nós somos peregrinos nesse mundo mesmo. Eu digo isso porque eu tenho tido a amarga experiência de, toda vez que tenho oportunidade de vir visitar essa igreja, eu visito a igreja na ausência de alguns irmãos, que na última visita eu estive com esses irmãos. Contudo, nós sabemos que a nossa vida está segura nas mãos do Senhor Jesus. Então, a nossa confiança é essa. Eu não sei quando poderei voltar a essa igreja. Eu sempre tenho a sensação de que é a última vez que eu vou ver os irmãos. Eu sempre falo isso. Aliás, tem que ser essa a sensação mesmo quando estamos diante da lei do Senhor. Então eu vou falar aqui da palavra do Senhor como se fosse a última vez da minha vida. Não sei se logo mais eu terei a oportunidade de falar novamente da palavra do Senhor. Porque a nossa vida é assim mesmo, é como um sopro. É ligeiro, passa rapidamente. O texto que nós acabamos de ler, eu quero como objetivo, meus irmãos, trazer aqui um ensino para despertar os nossos corações nestes últimos dias que estamos vivendo, nesses últimos tempos. Estava conversando com o querido irmão Felipe aqui, antes de começar a nossa escola dominical, que são poucos os pastores reformados que ousam fazer uma exposição do livro de Cantares. Poucos. Você vai ver que são poucos os pastores que ousam fazer uma exposição detalhada, minuciosa deste livro. Lá na nossa igreja nós estamos preparando exatamente um estudo expositivo. Eu gosto de pregar expositivamente. E pregar nos livros poéticos, pastor Ítalo, é um desafio. Porque nós gostamos muito das cartas de Paulo, as cartas gerais. Nós gostamos dos livros históricos. Mas quando você pega um livro poético, nós vamos logo para Salmos. E eu sou encantado com o livro dos Salmos. Estamos fazendo uma exposição de todos os salmos escritos por Davi, na nossa igreja. Mas aqui, o livro de Cantares é um desafio muito grande, muito grande. Então, são poucos os pastores que ousam fazer uma exposição. Por que de tudo isso, meus irmãos? Porque muitos pregadores têm muitas dificuldades com este livro. Muitas. Muitas vezes ele é esquecido mesmo. Eu não sei qual foi a última vez que você viu uma exposição deste livro. O desafio é como interpretar Cântico dos Cânticos. E é assim que começa o livro. Não é apenas um cântico, meus irmãos, é o Cântico dos Cânticos. Você já deve ter prestado atenção quando vem aquela expressão Senhor dos Senhores, porque quer dar uma ênfase. Não é apenas um Senhor, não é apenas um rei, é o Rei dos Reis. E aqui, claro, se fosse só cântico já seria uma bênção, que é a palavra de Deus, mas a ênfase é Cântico dos Cânticos. Então quer chamar a nossa atenção. Então, como interpretar Cântico dos Cânticos, meus irmãos? Às vezes nós temos muitas dificuldades para isso. Muitos pensam que a dificuldade com este livro é porque nós não podemos tomar ele numa interpretação de alegoria, que eu posso correr o risco aqui na exposição deste texto, de fazer alegoria. O que é uma alegoria, meus irmãos? É um modo de expressão ou de interpretação que consiste em você representar um pensamento, uma ideia, qualidade sobre forma de figuras. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, com este pretexto, muitos aplicam somente este livro precioso como se fosse, e você já sabe disso, um relacionamento apenas de um casal comum, carnal, por causa da demonstração poética deste livro. Apenas um relacionamento amoroso de um para com o outro. Encontro de casais, muitos pregadores gostam de utilizar o livro de Cantares. Porque ele já começa assim, beija-me com os beijos de tua boca. Aí você fala, meu Deus! E as pessoas só vão aí. É só isso e apenas isso. Mas, meus irmãos, a tradição reformada é de que, de fato, este livro deve ser interpretado através de uma alegoria, sim.
só que uma alegoria muito especial, que a própria Escritura permite. É baseada nas Escrituras. E que este livro deve ser interpretado espiritualmente, como falando de Cristo e a sua igreja, ou de Deus para com Israel, o seu povo. Então, é assim que eu vou tentar ver o texto que eu li aqui com vocês. Só uma observação, meus irmãos. Presta bastante atenção nisso daqui, porque talvez você não está habituado a ouvir uma exposição neste texto. É claro que nós não usamos, eu quero deixar isso aqui bem claro, nós não usamos o método alegórico para interpretar as Escrituras. Este não é o nosso método de interpretação. O nosso método de interpretação é o método histórico-gramatical. É assim que nós interpretamos as Escrituras. Mas o livro de Cantares, ou o livro dos Cânticos, é um livro poético especial, muito especial. E sabemos disso, e sabemos mesmo. Nós iremos então interpretar desta forma por algumas razões. Eu digo para vocês. Se você já leu todo o livro de Cantares, que eu creio que muitos já devem ter lido, se você fizer uma leitura detalhada, atenciosa, você vai perceber ou vai encontrar alguns relatos ou algumas faltas, pecados na noiva, que é atribuído somente a ela. O que é interessante é que no noivo não há descrição alguma de falta. Ele só é apresentado de maneira espetacular, esplêndido, perfeito, sublime, singular. Não há falta e nem pecado no noivo. Isso daqui já era para a gente prestar atenção.